A gente, quando hoje fala, uma pessoa que não esteja lidando no dia a dia com a informação bibliográfica, que não seja vamos dizer assim, ainda não tenha se tornado um pesquisador, ela muitas das vezes, quando busca alguma informação, a primeira coisa que faz é abrir a internet e ir para o Google, né? Não é verdade? Essa é a realidade, e é natural, né? Existe, mesmo no Google, alguma forma da gente trabalhar a informação de modo que separe um pouco o joio do trigo. A gente não receba a quantidade de lixo, porque, acreditem, há muita coisa boa, mas há também muita pegadinha entre aquilo que se acha numa busca do Google. Ainda que o sistema deles tenha filtros para esse tipo de coisa. Uma visita rápida a alguns repositórios de informação que atendem a diferentes áreas. Em primeiro lugar, eu separei o sistema de periódicos da CAPES, né? Os periódicos da CAPES cobrem praticamente todas as áreas do conhecimento, tem mais de 15.400 periódicos no momento, com integrais, né? Você tem os periódicos, pode abrir e recuperar os artigos todos, e o acesso que não é ainda aberto. Você tem o acesso sendo vinculado a uma das 268 instituições que preenchem os critérios, como, por exemplo, as instituições públicas de ensino superior, as instituições de pesquisa, algumas instituições privadas que participam, colaborando para a manutenção das assinaturas, das revistas. Esse portal de periódicos da CAPES obviamente, no momento em que o brasileiro hoje, né, no momento em que ele tem uma referência bibliográfica, você colocar aqui, por exemplo, o British Medical Journal, né, a gente coloca ali o BMJ, ou se você uma revista outra médica, o Lancet, ou uma revista de qualquer outra área, a gente colocaria aqui o nome da revista, ou um pedaço do nome da revista, né? E ali aparece, por exemplo, o British Medical Journal, né? Aparece, e eu vou poder selecionar, a partir do British Medical Journal, vou poder selecionar o número, o volume e o exato artigo que está me interessando no caso. Aqui você pode tanto colocar a palavra nos periódicos da CAPES, pesquisando aqui nessa caixa, como você pode vir aqui na letra B e buscar o British Medical Journal, ou você pode vir aqui no R, procurar a revista de saúde pública, ou no C, os cadernos de saúde pública, cujo editor, aqui, professor Mário, nós temos o prazer de ter hoje aqui conosco, por exemplo, os cadernos de saúde pública, e aí vai aparecer a página dos cadernos, nesse caso exposta pelo Scielo, que é um sistema que eu vou falar dele mais adiante, mas até foi muito a propósito interessante, né? Você tem um acesso, esse é um repositório de informações, de revistas também, abertas, de periódicos, que é mantido pelo governo de São Paulo, a FAPESP, e esteve aqui com a gente. Esteve aqui, né? Já falou sobre o CNPq, e realmente está crescendo demais, no momento está com interface em português e espanhol, e você tem acesso a um número grande de revistas, como a que nós estamos dando exemplo agora, o Caderno de Saúde Pública. Bom, voltando lá à apresentação, para eu me adiantar, aqui está, então, o Scielo, né? Tem ciências da saúde, biológicas, humanas, agrícolas, sociais aplicadas, exatas e da terra, letras, linguística, artes e engenharia. Importante, acesso gratuito, proporcionado pela BIREME, que é a antiga Biblioteca Regional de Medicina, mas vocês estão vendo que está indo muito além da medicina aqui, né? Ficou com esse nome BIREME, mas, na verdade, o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde, o Scielo BR. Quando você entra no portal do Scielo, você pode fazer uma busca, eu não vou fazer isso porque o tempo não permite, por autor, olha, quando eu estou mostrando aqui, está dando para ver lá o mouse, né? Por autor, por assunto,
Você tem um formulário de busca, uma busca mais avançada em que você combina mais de um fator, e inclusive por título. Você pode aqui fazer uma busca que vai resultar em prováveis artigos, né, que, tratando do tema da sua pesquisa, do seu interesse, com a garantia de que você está fazendo uma busca num repositório que faz uma análise prévia e todo um conjunto de requisitos para a aceitação das revistas, para elas fazerem parte daqui. É a diferença, né, de você entrar simplesmente no mecanismo de busca genérico, colocar uma palavra e abrir aquela primeira opção que aparece, né? Então, aqui é uma busca por um material de qualidade garantida, né? A Biblioteca Virtual em Saúde, essa sim, específica para a área de saúde, é a antigamente chamada Biblioteca Regional de Medicina, mantida pela Organização Pan-Americana da Saúde, em conjunto com o Governo de São Paulo, o Ministério da Saúde, o Governo Federal, representado por várias entidades. É uma ampla biblioteca sobre ciências da saúde, biológicas, humanas, agrícolas, sociais. Tudo isso que eu estou mostrando é de graça, né? Você pode recuperar os artigos sem ter que pagar nada, né? Isso é importante. Está tudo abertinho na internet. Eu estou entrando aqui, vocês estão vendo. Aqui está a interface da Biblioteca Virtual em Saúde. Esses links todos depois vão estar na página da Pró-Reitoria, para vocês baixarem, e eu vou dar um e-mail também para quem quiser depois. Aqui você vê que a Biblioteca Virtual em Saúde, você tem diferentes bases de dados para pesquisar. Ciências da saúde em geral, tem a literatura latino-americana, tem o Medline, que é o Index Médicos, né, uma das bases de mais procuradas, mais utilizadas. Você tem a Biblioteca Cochrane, que traz evidências científicas, artigos calcados na medicina baseada em evidências. Você tem um portal, aliás, a respeito de evidências, você tem um portal de evidências. Você tem um dicionário de terminologia em saúde para você escolher os termos exatos e ter a exata compreensão se aquele termo é exatamente o que você está pensando. Por exemplo, o termo modelagem. É preciso, antes de colocar modelagem numa busca, você saber se você está tratando de um modelo matemático ou se você está se tratando de um modelo anatômico, de dente ou de, enfim, outra estrutura. Então, é importante essa interface da Biblioteca Virtual em Saúde, apesar de ser dedicada à saúde, eu creio que navegar por ela será interessante para o aprendizado de todo pesquisador de diferentes áreas, dada, vamos dizer assim, o caráter didático das informações contidas, para preparar a gente para fazer uma busca eficiente. A Biblioteca Virtual de Educação, olha, essa está escondidinha, cobre um espectro amplo de assuntos relacionados à educação básica e superior. Como o professor precisa disso, não é verdade? Vamos depois anotar esses links ou baixar lá da página da Pró-Reitoria, porque para a gente entregar isso para os nossos amigos professores do ensino médio, do ensino básico, essa biblioteca de acesso gratuito suportada pelo MEC, né? Clicando aqui, a gente vai ter uma visão. Você pode aqui, ó, inicie aqui sua pesquisa, ou então faça uma busca por palavra-chave, e você tem aí, ó, educação ambiental, educação especial, indígena, infantil e assim por diante. É uma fonte fantástica, pouco divulgada, de pesquisa bibliográfica, né? E que a gente não pode perder isso como referência. Tem o portal do professor, do MEC, olha só, carimbado pelo governo federal, né? Esse portal do professor é fantástico, né? O link é muito simples, portaldoprofessor.mec.gov.br. O portal do professor, ele não só traz, ó, espaço aula, você pode fazer uma aula, colocar, submeter para outros colegas utilizarem, utilizar aulas que outros prepararam, modificar, o jornal do professor, recursos educacionais, interessantíssimo. Eu vou entrar aqui rapidamente em recursos educacionais, vamos ver se eu consigo coração. O coração, se a gente não conseguir mostrar, vocês depois vão ver, aparece o coração batendo. Imagina você, numa aula, poder
mostrar isso para o seu aluno. Não é verdade? Tem um portal chamado Portal de Domínio Público. É uma biblioteca online, com livros inteiros, esse é um pouquinho mais divulgado, com livros inteiros, trabalhos, monografias, com qualidade aferida. Interessante isso. Mantido também pelo Ministério da Educação, ao qual vocês podem ter acesso através desse link www.dominiopublico.gov.br. Temos também o portal Livre, que é livre.cnn, que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear, gov.br, que é um portal também, no caso de periódicos de livre acesso, com mais de 3.700 títulos, embora seja disponibilizado pela Comissão de Energia Nuclear. Vejam aqui que tem ciências biológicas, ciências da saúde, medicina, ciências agrárias, exatas e da terra, engenharias. É um amplo portal de informações científicas de qualidade, disponíveis ao público em geral, né? Temos também o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Interessante para a gente sobre todos os aspectos, principalmente para quem trabalha com história, mantido pela Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Acesso gratuito, é o mais importante acervo. Ele inclui o mais importante acervo pessoal de homens públicos, os acervos pessoais de alguns homens públicos que foram doados, é muito interessante, totaliza 1,8 milhões de documentos, nessa semana, esse é o número dessa semana. O link depois, que é muito grande, vai estar na página da Pró-Reitoria. O Google Livros é o books.google.com, é um objeto do Google, é um objetivo do Google de digitalizar tudo que existe no mundo. É claro que isso é um objetivo utópico, no entanto, já existe uma quantidade enorme de excelentes textos digitalizados, obras clássicas da literatura de diversos países. Vale a pena, books.google.com, você visitar. E tem também o Google Acadêmico, que é experimental, uma tentativa de colocar a literatura acadêmica ali. Interessante a gente botar aí quem está no ramo da pesquisa científica, trabalhando diretamente com a pesquisa, com publicações. Ali aparece muita coisa interessante, não substitui, obviamente, as fontes de pesquisa que os pesquisadores usam normalmente, mas aparece, por exemplo, citações de trabalhos, às vezes antes de sair nos principais informativos sobre indexações. É o scholar.google.com. Tem também o Open Science Directory, o acesso gratuito a mais de 13 mil periódicos das diferentes áreas do saber, suportado pela Universidade Hasselt, pela EBSCO, pela Unesco, né? www.opensciencedirectory.net. E uma base da Unesco, que são as publicações e documentos da Unesco, muito interessantes, documentos desde 1945, né? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Tem preciosidades, inclusive, sobre estudos na área da educação, ciência, cultura, de diferentes países do mundo. Excelente fonte para iniciar pesquisas na área de epidemiologia, de populações em geral. Tem também muito interessante, que são os últimos aos quais eu gostaria de fazer referência aqui nessa breve fala, que é o catálogo online da Biblioteca Nacional, catálogos.bn, de bibliotecanacional.br, catálogos BNBR. E convidar vocês a visitarem os principais sites das nossas universidades, como a nossa querida Universidade Federal Fluminense, e buscar lá que as principais universidades brasileiras já colocam disponíveis os textos completos das teses, monografias e teses defendidas nas universidades, e é sempre bom. A gente, em geral, se pesquisa pouco as teses publicadas, as teses defendidas, e muitas vezes são excelentes fontes de complemento de uma literatura, de uma leitura, né? Vocês têm a UF aqui, o link www.ndc.uf.br, tem a UFRJ, a Unicamp e o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia.
Hoje em dia a gente tem que a evolução humana já passou do braçal há muito tempo, né? Passou pela fase de máquinas e hoje a evolução humana claramente passa pelo computador e pela possibilidade de a gente estar escrevendo e publicando. A evolução acadêmica começa durante a graduação e eu quero lembrar, já foi comentado aqui hoje pelo nosso colega Lapa, e a enorme importância da iniciação científica. A iniciação científica é talvez um dos projetos mais bem-sucedidos na formação científica aqui no país, e todo mundo fala que o Brasil melhorou muito por causa da pós-graduação, mas eu acho que a iniciação científica tem seu papel fundamental. É notória a diferença quando você pega para orientar um menino para o mestrado, esse menino que foi ou não bolsista de iniciação científica. É completamente diferente, isso até responde uma pergunta que a bibliotecária colocou hoje de manhã também, né? Então, assim, recomendo muito fortemente aos alunos de graduação que estejam aqui, que tenham interesse em seguir a carreira de pesquisador, que procurem uma iniciação científica para chegar direto na pós-graduação. Essa iniciação científica ela vai estimular o envolvimento de estudantes de graduação em projetos de pesquisa, tá? E vai principalmente qualificar quadros para os programas de pós-graduação, que é o que eu estou falando aqui. A iniciação, essa aqui são fotos de iniciação científica dos meus alunos, tá? E esse último aspecto aqui é muito importante, que foi comprovado já. Uma vez eu estava discutindo com um colega do CNPq, o que seria, na minha visão, um desperdício, porque muitos dos alunos de iniciação científica não seguem carreira na pós-graduação, e que, ao meu ver, isso teria sido um mau investimento. Então, ele me mostrou várias tabelas e números, principalmente americanos, mas também brasileiros, mostrando que um aluno que fez iniciação científica, mesmo que ele não siga a carreira acadêmica depois, e vá direto para o mercado de trabalho, ele será um profissional melhor, ele será um profissional mais qualificado, ele domina a metodologia científica, ele conhece o princípio de introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclusão, ele conhece a formatação do raciocínio científico, e ele vai adaptar isso para o seu trabalho, mesmo que seja fora da academia. A pós-graduação, que é o que a gente realmente mais precisa falar aqui hoje, né? A gente tem o lato sensu, que todo mundo conhece, eu vou passar rapidamente por isso, já que o Antônio Cláudio roubou meu tempo aqui, e a estrito sensu, que é aquela que é mais importante para a gente, que são os cursos de mestrado e doutorado, basicamente, que é onde a gente vai ter a formação de produção científica mais evidente. Alguma coisa no mestrado e principalmente no doutorado. Tá? Também já foi extremamente falado aqui da onde que vem o nosso dinheiro, né? Os órgãos nacionais de fomento à pesquisa, da onde que a gente está sendo financiado. Foi muito interessante o comentário também que já saiu aqui hoje do colega da Geoquímica, de que mesmo nos Estados Unidos o financiamento de pesquisa ele é majoritariamente público. Aqui no Brasil ele é 100% público, né? Então a CAPES ela trabalha principalmente na expansão e consolidação da pós-graduação estrito sensu, né? Já foi soberbamente comentado todos os critérios de avaliação da CAPES e utilizando vários mecanismos e vários indicadores, enquanto o CNPq atua mais diretamente na pesquisa, no apoio, muitas vezes, individual ao pesquisador e a projetos de pesquisa mais imediatos, muitas vezes. Além disso, também, o CNPq participa na formação de recursos humanos, oferecendo bolsas desde os alunos de ensino médio até graduação, pós-graduação, recém-doutores, e os pesquisadores com bolsas de produtividade de diversos níveis, até a bolsa do pesquisador emérito. Os órgãos de fomento à pesquisa estaduais, até uns 5 anos, a gente só podia praticamente falar da FAPESP, era a única que tinha uma verba muito importante, que efetivamente fazia diferença. A FAPERJ, durante alguns governos estaduais, ela foi esquecida. A palavra certa foi roubada mesmo, né? Todo mundo viu isso nos jornais, que está até hoje no TCU, né? Tribunal de Contas. E a FAPEMIG sempre teve uma participação tímida, porém constante, né? Hoje em dia, felizmente, a gente tem a FAPERJ bastante atuante, vários dos nossos colegas que a gente conversa hoje em dia têm conseguido fazer uma pesquisa de mais qualidade, têm conseguido atualizar seus equipamentos, têm conseguido obter financiamento para os seus trabalhos, né? Hoje em dia são poucos os colegas, acredito que numa universidade federal como a UF, que já tem uma boa produção, que tem um bom currículo e que não estejam conseguindo trabalhar por falta de verbas. A FAPERJ tem sido um parceiro importantíssimo. Eu não trabalho com a FAPERJ, mas eu não posso negar, não trabalho para a FAPERJ, mas eu não posso
deixar de comentar aqui o papel que eles têm tido com a gente. Se bem que, deixa eu puxar aqui o gancho, o Antônio Cláudio outro dia comentando comigo, que ao conversar com o presidente da FAPERJ, houve uma reclamação de que a UF ainda pede pouco para a FAPERJ. Então a gente tem que pedir mais. Isso foi uma reclamação direta do presidente da FAPERJ, não faz que a UF ainda pede pouco. Então vamos pedir mais, vamos pedir. Alguma coisa vai vir. Bem, a gente não pode deixar de trabalhar em cooperação. A gente tem que trabalhar sempre como um time, sempre como um grupo, né? Foi-se o tempo em que você tinha um super pesquisador, e esse um super pesquisador conseguia efetivamente fazer todo o seu trabalho sozinho, de noite, no laboratório, como Robert Koch, ou coisa assim, que fazia bacteriologia na sopa de músculo que a mulher dele cozinhava. Não é exatamente assim que a gente trabalha hoje em dia. Hoje em dia, os bons trabalhos, como lembrou uma colega aqui, de um trabalho dos mais citados, a professora Maria Vargas lembrou que o trabalho mais citado da UF foi um trabalho com 70 autores. Então, indica que é um trabalho de enorme complexidade que foi dividido por vários grupos de pesquisa trabalhando juntos, né? E esses grupos de pesquisa precisam ser diferentes entre si. Esses grupos de pesquisa não adianta juntar todo mundo que pensa igual. Você tem que ter, no meu caso, um veterinário, um médico, um biólogo, um bioquímico, um químico, um físico, um estatístico. Quanto mais gente pensando diferente, vai ter mais briga, mas no final o resultado vai ser mais interessante, porque cada um está vendo sobre a sua ótica e está podendo contribuir de uma forma. Vamos partir para o nosso manual, que foi o que me foi solicitado aqui. Então vamos lá, identificação do problema. Primeiro, uma coerência com suas linhas de pesquisa. Depois de algum tempo que você já é um pesquisador ou que você está envolvido no grupo de trabalho de um pesquisador, aquilo tem uma certa linha de pesquisa. Você não pode inventar uma coisa que não tenha nada a ver com sua história pregressa. Até pode, mas você vai ter que ter uma justificativa. Você sabe que está andando para trás, que está começando do zero. Normalmente a gente tenta seguir uma linha de pesquisa. Isso não quer dizer publicar sempre a mesma coisa, estudar sempre a mesma doença, o mesmo fato. Não é isso, mas manter. E se a gente tem intenção de mudar, a gente vai mudando devagarinho, chegando, saindo de um lado e andando para o outro. Nosso projeto é viável, ele faz algum sentido efetivamente, dá para fazer. E principalmente, existe mesmo um problema? É impressionante a quantidade de artigos que a gente lê e que o cara simplesmente acha a solução para algo que não era um problema. Ou que ele identificou o problema que não era, identificou algo que não era o efetivo problema que estava acontecendo ali. Então, existe mesmo um problema? Em suma, a gente tem efetivamente como ajudar a resolver algo, ou a gente vai ficar só dando voltas e publicando sem sair do lugar? A avaliação da literatura pertinente, isso foi super falado, a gente acabou de ter uma apresentação maravilhosa aqui agora, eu estou até com vergonha, só citei 3, ele citou umas 15 bases aqui, né? Mas assim, não é para ficar inventando a roda, gente, não adianta. Uma boa parte do que você está planejando pesquisar e descobrir já está publicado, né? Já é sabido, já é claro. Isso não quer dizer que você não pode reproduzir o que está publicado. Pode reproduzir, pode mudar uma coisa, pode ver como funciona nas suas condições locais, mas você está partindo de algo. Você não tem que, cada novo trabalho, inventar a roda, você não tem que começar do zero a cada novo artigo, de forma alguma. Então você vai estudar. Como foi colocado também aqui antes, o pesquisador ele tem que ser um estudioso, ele tem que estar ciente do estado da arte, daquilo a que ele se destina a trabalhar. Composição da equipe de trabalho. Como eu coloquei, a equipe deve ser multidisciplinar. Quanto mais multidisciplinar, melhor, para a gente poder ter diversas visões sobre o mesmo problema. Porém, com objetivos comuns. Não adianta cada um querer levar sempre a sardinha para o seu lado. Você tem que ter objetivo comum. Que o objetivo comum é qual? A solução daquele problema que foi identificado na etapa 1, como eu coloquei, se existe mesmo um problema. Como eu falei, com uma equipe multidisciplinar, você tem muita briga. E a minha pergunta é, como que a gente faz para não ficar só brigando? Isso vem um coordenador experiente. O coordenador é aquele que deixa a briga correr até um certo momento e daqui a pouco ele para e volta. Pessoal, vamos voltar, vamos chegar aqui ao nosso projeto efetivamente, qual a contribuição que o Zeca pode dar, qual a contribuição do Joca, onde cada um vai fazer o quê? Essa é a parte do orientador, a parte do coordenador do projeto. Brainstorms, todo mundo deve conhecer esse termo, é quando todo mundo junta numa sala e começa a falar qualquer coisa que vem à sua mente. A tradução exata seria tempestade cerebral.
Então, sobre um determinado assunto, começa a falar, conta piada, conta abobrinha, conta coisa sem sentido, conta bobagem, não tem problema. Você vai relaxando o cérebro, vai botando todo mundo trabalhando no mesmo princípio, e daí a pouco começam a aparecer as ideias boas. As ideias boas aparecem às vezes no meio de uma piadinha, às vezes aparecem no meio de uma memória de infância de alguém, e cabe a esse coordenador experiente conseguir puxar no meio daquela bobajada, no meio daquela brainstorm, puxar as frases que são efetivamente importantes e começar a trabalhar com elas. Formulação de metas e objetivos com um cronograma. Quer dizer, não adianta só dizer assim, pessoal, vamos achar a cura do câncer? Ah, legal, vamos lá, boa ideia. Pô, não é isso. Vamos lá, metas e objetivos, uma forma clara, pragmática, tá? Com um cronograma, onde eu quero estar daqui a 2 meses, onde eu quero estar daqui a 6 meses, onde eu pretendo estar daqui a 12 meses. E fazer reuniões temporárias para cada momento, a cada etapa, avaliar. Gente, estamos onde deveríamos estar? Ou o que aconteceu que a gente não está? Estamos adiantados? Que bom. Estamos atrasados? Por quê? O que aconteceu? Vamos adiantar? Não vamos? E cada etapa a ser desenvolvida tem que ganhar um responsável. Né? É o que eu costumo dizer, eu tenho que saber em quem eu vou dar a bronca. Isso é extremamente importante. Se você não tem um responsável direto por cada uma das etapas listadas, então sempre a culpa é do outro. Tá? Então você tem que botar literalmente cada etapa, colheita de amostras a campo, pretendo colher 642 amostras assim, assim, assado, caracterizadas desse jeito. Responsável, doutor Joca, e por aí afora. Quanto tempo o Joca tem? O Joca tem 3 meses. Por que 3 meses? Eu acho que ele faz isso em 2 meses. Mas a gente tem que prever os imprevistos. Isso é uma frase meio boba, né? Mas a ideia justamente é essa. São imprevistos porque eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho que prever que alguma coisa vai acontecer. Sempre acontece. Todo mundo sabe disso. Ainda por cima aqui no Brasil. Sempre tem o reagente que você importou, que estava escrito no site, que chega em 15 dias e leva 6 meses para chegar. Todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo já passou. Eu que faço trabalho de campo, você vai à fazenda, você marca a colheita para sábado, sexta tem uma chuva enorme, a estrada está intransitável, quebrou a ponte. Você vai fazer o quê? Então, imprevistos acontecem efetivamente. Então, você tem que estar previsto para os imprevistos. Então, se eu acho que o Dr. Joca faz a etapa de colheita de amostras em 2 meses, eu vou dar para ele 3 meses, porque afinal de contas, não é todo dia que chove horrores e que quebra a ponte, tem limite também, né? Cálculo de custos e fontes de financiamento. Vamos lá. Como já foi colocado aqui, a gente está trabalhando com dinheiro público, e a gente não pode desperdiçar dinheiro público. Isso aí a gente deixa para o pessoal lá desse prédio que todo mundo conhece. Não cabe a nós desperdiçar dinheiro público. O dinheiro público não é do governo, como muita gente acha, ele é da sociedade, ele é nosso. Como disse o Armínio Fraga uma vez, é o meu, o seu, o nosso dinheiro. É o dinheiro que a gente recolhe nos impostos diretos e indiretos, que a sociedade entendeu que deve ser utilizado para financiamento de ciência, tecnologia e pesquisa aqui no Brasil. Então, a gente tem que fazer cálculos de custos e fontes de financiamento muito bem organizados, para não haver desperdício de dinheiro. Vamos calcular em reais e em dólares cada etapa. Hoje está uma moleza fazer isso em dólar, né? Porque hoje o dólar só cai, então ficou mais fácil. Você faz uma determinada programação e no final ainda sobra dinheiro. Isso está maravilhoso, mas durante muito tempo esse foi um sério problema. Se você vai importar, lembre-se que você tem que ter taxas de importação. Hoje em dia existe um importa fácil do CNPq para bolsistas de produtividade, que é um pouco menos difícil do que era, mas ainda não é essa facilidade toda que eles gostam de dizer, não. Mas o Importa Fácil ajuda, existem departamentos dentro das universidades, a UF tem um departamento que nos ajuda também a importar equipamento, que nos ajuda a importar material, tá? Então, você tem que separar. Se está escrito lá que custa $1.000, eu não tenho que dizer no meu orçamento que eu vou gastar R$1.800. Em média, a gente gasta em torno de 15% a 20% entre taxas, impostos e despachantes. Então, a gente tem que sempre colocar esse sobrepreço para a gente lembrar disso. Junte as notas fiscais. Você vai ter que prestar conta de tudo. Tudo é tudo mesmo. É muito chato a prestação de contas de recurso público. Mas a gente tem que fazer. O nome diz, o recurso é público. Você tem que prestar contas de tudo isso. Junta todas as notas fiscais. Não vai botando tudo num saco para um dia lembrar onde é que estava. Não. Cada dia comprou um negócio, pega, grampeia no papel, anota o que é e bota dentro de uma pasta. É chato, mas é muito pior se no final, quando chegar na prestação de contas, você não tiver todas essas notas guardadas.
Evitar o desperdício, isso é óbvio que a gente tem que evitar esse desperdício, né, porque o dinheiro é público, como eu já disse, e não está sobrando. Como que a gente evita o desperdício? Eu, particularmente, gosto muito de fazer um projeto piloto em condições controladas. Então, se o meu projeto prevê trabalhar com 2.400 amostras, eu vou pegar alguma coisa como umas 50 amostras antes, randomicamente escolhidas ao acaso, e eu vou fazer um projeto piloto, para ver como é que vai funcionar aquele método que eu estou imaginando, se as coisas vão funcionar como eu estava imaginando mesmo. Isso evita o desperdício de material, porque se alguma coisa estiver dando errada, você já viu logo que está dando errada. Você não vai descobrir que deu errado depois de 2.000 amostras testadas e jogadas fora. Tá? Permite a familiarização da equipe com as técnicas. Isso é bastante interessante. O aluno de pós-graduação, o aluno de iniciação científica, o seu técnico, ele está treinando como é que está fazendo aquilo. Então, quando chegar para fazer as 2.000 amostras realmente, ele já pegou o jeito, vai embora, tá? Fica muito mais fácil. Permite correções de rumo. Então, no meio do caminho, você percebeu que a coisa não está saindo como você imaginava, não é bem isso que você tem que fazer, então você muda o seu projeto, faz as alterações, enquanto você só gastou tempo e dinheiro com 50 amostras e não com 2.000 e tantas. E os resultados preliminares podem ser submetidos à apreciação. Você mostra isso para um colega mais experiente, você mostra essa tabela para o estatístico, você, dependendo se os resultados forem bem legais, já é hora de apresentar num pôster para um congresso, para um evento local, já é hora de começar a mostrar o que você está fazendo e começar a ouvir as críticas dos pares, como foi tão colocado aqui. Agora que você já fez o piloto, você pode começar a colher as amostras. Isso aqui é colher sangue de um equino, para quem não conhece. Bom, aqui tem alguns detalhes que dizem mais respeito à minha área, mas, como eu disse antes, são adaptáveis para diversas áreas, tá? Colher todas as amostras de cada animal no mesmo dia. No meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com tuberculose bovina. Tuberculose, por lei, o animal positivo tem que ser abatido. Então, olha que coisa interessante. Se eu esquecesse de anotar algum resultado, colher alguma amostra, esse animal, por exemplo, esqueci de colher o leite dele, e o animal deu positivo, ele foi abatido. E não adianta daqui a um ano, quando eu estiver tabulando os meus resultados, eu descobri que eu não tinha o leite dele. Já era, foi abatido há um ano. Tá? E mesmo que não tivesse sido abatido, será que o leite que eu voltaria para colher seria igual a daquele dia? Né? As condições são as mesmas, a gente está trabalhando com sistemas mutáveis, né? Sistemas vivos, e mesmo os sistemas sociais, eles são mutáveis. Então, procure colher todas as suas amostras no mesmo dia. Quanto mais você puder colher no mesmo dia, melhor, você está eliminando muitas variáveis. Anota tudo, leva um estagiário, leva um bolsista de iniciação científica, com uma prancheta e 200.000 folhas. Sai anotando tudo. Olha, esse animal tinha machucado aqui, esse dia choveu. Olha, o proprietário falou que esse animal está passando fome porque acabou a ração. Esse outro falou que essa égua está prenha. Anota tudo. Não importa se parece bobagem. Deixa para mais tarde, quando você for fazer a tabulação dos resultados. E quando você for fazer a análise estatística, ver se era bobagem ou se não era. Provavelmente muita coisa era bobagem. Mas pode ser que esse indivíduo em especial apareça com um resultado esquisitão e você vai olhar as anotações dele para entender por que aquele resultado deu tão fora do esperado. Pode ser, isso pode ser importante. Procurar prever os imprevistos, isso eu já falei antes, eu vou me embora. Amostras em excesso, nunca demais. Tá? Então, assim, eu trabalho em laboratório, é comum eu dizer que eu preciso de 500 mililitros, né, ou microlitros, desculpa, eu preciso de 500 microlitros, e me chega um tubo com 500 microlitros. Exatamente. Quer dizer, se eu tive uma dúvida e quero repetir aquele exame, eu não consigo. Se for um exame super legal e eu quero guardar ele para uma aula prática, eu não consigo. Então, você vai precisar de 1 ml, colhe 5 ml. Guarda no freezer, não tem o menor problema. Amostra de sangue, urina, estou me referindo a materiais biológicos da área de ciências da vida, né? Sempre é bom ter uma boa quantidade. Guarda, congela, nitrogênio, alguma coisa assim. Planejar o armazenamento adequado, como eu acabei de falar. Algumas coisas você pode botar na geladeira, outras no freezer, outras tem que ser no nitrogênio, outras liofilizado. Então, você não vai descobrir isso na hora que sua bancada já está cheia de tubos. Você tem que saber antes o que você vai fazer com aquela amostra que você está colhendo. Cuidado com a identificação. Atenção, pilô sai no freezer. Não adianta anotar com pilô no tubinho, porque quando você for ver depois, saiu no freezer. Tem que botar uma etiqueta. Pilô sai no freezer.
Todo mundo acha mó barato, usar pillow, é prático e tal, fica lá na hora, fica bonitinho. Só tem um problema, sai no freezer. Pillow sai no freezer. Eu repito isso 200 vezes, porque depois todo mundo vai chegar para mim e vai dizer, poxa, professor, sabe o que eu fiz? Eu colhi uma amostra, depois eu fui ver, não sabia que número era, porque o pillow saiu no freezer. Ah, poxa. Olha, 25, tem 20 minutos já. Processamento de amostras. Você deve realizar suas amostras no menor tempo possível. Por isso que foi importante lá no piloto, você botar a sua equipe para treinar antes. Então, quando você efetivamente escolheu as suas 2.000 e tantas amostras, sua equipe já sabe lidar com aquele teste, com aquele kit, com aquele método diagnóstico, com aquele método que você vai trabalhar, qualquer que seja ele. Então, você pode trabalhar a rodo. Você vai tirar, olha, esta semana ninguém namora, essa semana ninguém viaja, ninguém vai à aula, ninguém faz nada da vida. Temos de segunda a sábado, só de 6 da manhã às 10 da noite, processando amostras. Pá! Não para ver, que divertido, que positivo, que negativo, não interessa. Vamos embora. Vamos passando todas as amostras. Agrupa as amostras para serem testadas. Não vai testando assim, 3, 4 cada vez. Faz grupos grandes e vai embora. Quanto mais grupo grande, melhor você trabalha. Você já pegou a manha, você já conhece aquele método, vai embora. E armazena os dados crus. Não é hora de parar para pensar quem deu positivo, quem deu negativo, por quê, quando, de que grupo era, de que fazenda era e por que deu isso. Não é hora de testar todo mundo de uma vez. Depois você pensa, agora é hora de usar o braço e não os neurônios. Claro que usa o neurônio, mas não tanto. Agora a gente vai começar a usar o neurônio. Acabou? Testou todo mundo? Repetiu os que ficou em dúvida? Para isso eu tinha excesso de material guardado no meu freezer, com etiqueta e não com pillow, porque pillow sai no freezer. Então, agora eu vou fazer minha reunião para análise de dados. Eu vou começar a analisar aqueles meus dados crus dentro daquele pessoal que eu chamei para o brainstorm. E vamos começar a ver, cada um vai começar a olhar de um jeito, de acordo com o que já tem na literatura. Poxa, olha que curioso, todos os brancos deram positivos, todos os pretos deram negativo. Que interessante, será que isso tem significância estatística? Ou é o acaso? Então, aí você começa a analisar os dados todos. Se você for fazer isso enquanto você está testando, vai te atrapalhar. Não faça isso. Tá? É um dos erros mais comuns. As pessoas dizerem, estou na metade da tese, já interpretei metade do resultado. Está errado, não tem que ter interpretado nada. Metade da tese significa, já fiz tudo e agora estou interpretando. Tá? Observa as instruções do fabricante se estava tudo ok, se você fez tudo de uma forma confiável. E esse é o momento ideal para boas ideias. Com aquelas tabelas, aqueles gráficos, todos aqueles monte de coisa Excel pulando de um lado para o outro. Agora é a hora de um segundo brainstorm. É o momento de boas ideias. É a hora de pegar aqueles seus resultados e começar a... e se eu jogar esse para cá, esse para lá? Ótimo, o estatístico brinca. E essa hipótese? Ótimo. É hora de formular hipóteses, mesmo que não se comprovem. Ótimo, já estamos quase acabando. Agora eu já vou num congresso. Que legal. Então eu vou num congresso apresentando o início da escrita do artigo. Eu vou começar a mostrar para os meus pares o meu pôster, e aí então eu vou ter sugestão dos pesquisadores. Olha que interessante, fulano fez uma coisa parecida e deu resultado igual ou diferente. Olha, você está muito bem. Olha, às vezes, quantas vezes você para na frente de um pôster e você vê algo que o autor não viu na tabela dele, no gráfico dele. Então isso é muito interessante. Congresso é um excelente momento, apesar de na nossa área, na medicina foi falado que não conta nada, publicações em anais de congresso, né? Na área da veterinária conta muito pouco, mas não é por aí, é a hora de mostrar a cara, é a hora de ser comentado, é a hora de ser debatido, é a hora de ouvir sugestões e principalmente é a hora do mestrando, observa, não sou eu que estou aqui apresentando, é a hora do mestrando estar apresentando, é a hora dele parar lá e efetivamente defender o trabalho dele, que faz parte da formação dele. Eu estou quase acabando. Agora eu vou efetivamente redigir o meu artigo científico. Será que eu escrevo uma short communication ou eu escrevo um artigo inteiro? Né? Isso depende do que eu acho do meu artigo, não da importância dele. Ele pode ser importantíssimo, mas ter uma conclusão importantíssima. Se ele tem uma conclusão importantíssima, ele é um short communication. Short communication não vale menos do que um artigo inteiro. Ele vale igualzinho. Ele simplesmente tem uma só conclusão. Ele tem uma metodologia, um resultado, um gráfico e uma conclusão. Pronto. Eu não preciso ficar rodando 15 páginas para comprovar um gráfico e uma conclusão. Eu faço uma short communication que eu consigo publicar isso mais facilmente, porque o espaço na revista vale muito.
não é? Ser conciso. Quantas vezes a gente vê artigos que os colegas me mandam, orientados me mandam, eu pego 3 parágrafos e transformo aquilo em 2 frases. Tem que ser conciso. É difícil publicar um artigo muito grande. As revistas querem um texto conciso, que diga exatamente o que você quer dizer, qual é a sua contribuição. Os resultados são claros, você indica tudo. Não tenta enganar o reviewer, você não vai conseguir. Não vai conseguir, só vai ficar feio para você. A estatística apropriada em letras maiúsculas. Uma enorme parcela dos meus colegas me mostram artigos que foram recusados, que tinham bons resultados e que foram recusados porque não tiveram tratamento estatístico adequado. Se for necessário, pague um estatístico, como a colega aqui conversou hoje. Tá? Se for necessário, pague um estatístico. Chama um estatístico para discutir na brainstorm. Chama ele para cooperar. Se o artigo tem um impacto estatístico grande, bota ele como coautor. A estatística apropriada é muito importante. Você não consegue provar as coisas e publicar sem uma estatística muito adequada. Os argumentos têm que vir em progressão lógica. Você tem que vir provando devagarinho. Você tem que vir contando a história do que você fez e chegando até a conclusão final, né, o grande finale. Onde a parte mais importante é a discussão. A discussão é onde tem você ali. A introdução você está citando os caras, o material mestre está citando os caras. A discussão é onde você botou a sua cabeça ali, o seu neurônio, a sua opinião sobre o assunto. E é quando você vai dizer a sua contribuição. Efetivamente, para que eu estou escrevendo essa coisa toda? Para que eu gastei dinheiro público? Esta é a minha contribuição. Eu acredito que eu posso contribuir com esse resultado. E agora eu vou escolher a minha revista, eu sei que eu estou estourando meu tempo. 3 minutos. Já foi falado aqui, o sonho de todo pesquisador é a Nature. E o Brasil já conseguiu uma capa da Nature. Né? Tanto eu falava nas minhas aulas, isso é capa da Nature, isso é capa da Nature. E o Brasil conseguiu, aqui, quando sequenciou o genoma daquela bactéria, que eu nunca me lembro o nome, da bactéria lá da doença nas laranjas, com financiamento forte da FAPESP. Revista nacional ou internacional? Qual o escopo da revista? A revista tem a ver com o que eu vou publicar? Quantas vezes meu trabalho é ótimo, mas não é o que a revista quer publicar, simples assim. A publicação é paga, tá? Se eu tenho verba e eu acho que meu artigo é muito bom, eu vou mandar numa super revista, mesmo que ela seja paga, depois eu cobro da própria, tá? Agora, se tem uma revista muito boa que não é paga, eu prefiro, naturalmente, não é isso? Quanto tempo leva até publicar? E qual é o qualis dela? Então, eu vou sempre procurar, como a gente estava conversando aqui agora com a Maria Vargas, eu vou sempre procurar mandar para a melhor revista possível. Eu confio no meu trabalho, eu fiz tudo bonitinho. Então, por que eu vou mandar para a Jequitinhonha News se eu acho que eu posso ser capa da Nature? Eu vou mandar para a Nature. Claro, não estou dizendo sempre Nature, é o que eu estou querendo mostrar. Eu vou mandar para as melhores revistas da minha área. E se começar a levar muita porrada, aí tá bom, a gente porrada não pode. Se começar a levar muita crítica, a gente vai abaixando o nível. Como surgem as ideias sobre o que pesquisar? Bom, primeiro você tem que estudar muito, depois você tem que estudar muito, e depois você estuda bastante. Quando você achar que estudou bastante, você já começou a entender o que se sabe sobre o assunto e o que está precisando saber ainda, tá? E aí, eu costumo responder uma frase, para todo mundo que me pergunta isso, eu digo o seguinte: eu escrevo o artigo que eu queria ter lido e não encontrei. Quando eu estou fazendo a minha revisão bibliográfica e eu estou procurando determinada informação e eu não consigo encontrá-la, então eu vou escrever esse artigo, para quem vem depois de mim conseguir encontrar essa publicação. Como escolher membros para a sua equipe? Não é fácil. Não é fácil, né? A gente acerta, a gente erra, né? Como foi colocado pelo colega da geoquímica, existem algumas características que você procura encontrar. Se o cara é estudioso, se o cara é perseverante, obrigado. Se o cara é teimoso, né? Se o cara é chato mesmo, tem que ser chato para ser pesquisador, porque é muito fácil desistir no primeiro não. É fácil, né? Ou então o pessoal chega assim para mim e fala assim: ah, Walter, eu não sei o que eu faço, mas os resultados estão diferentes da literatura. Que bom, se fosse para ficar repetindo exatamente a mesma coisa que todo mundo já publicou, não era pesquisa, né? Então não preciso. Então, como escolher membros? Bate um papo. O que você quer da vida? Que livros você lê? O que você está fazendo aqui? Ou então uma pergunta que eu faço muito frequentemente: você tem noção do que você está fazendo querendo entrar no meu grupo? Ou já te disseram que eu sou maluco? Aí a pessoa entende que realmente vai ter que trabalhar bastante, que é um trabalho com muito trabalho.
e com pouca remuneração, mas com muita retribuição pessoal. Tipos de publicação e quais eu vou passar rápido porque já foi muito colocado. Como desenvolver e consolidar uma linha de pesquisa. Pega um campo que você acha interessante, vai em frente e vai desenvolvendo, respondendo uma pergunta de cada vez, uma contribuição de cada vez. Como redigir um artigo, isso é um curso inteiro, eu não tenho como discutir isso aqui, que o outro aqui está me cutucando. Como eu sei que estou no caminho certo? Eu nunca sei. Como foi colocado aqui hoje de manhã, nós todos pesquisadores somos adolescentes. Nós estamos no... Qual foi a palavra usada pelo antropólogo? Alguém me lembra isso aí? Síndrome de burnout, está no... Não, burnout foi depois. Liminaridade. Nós estamos na liminaridade, obrigado. Nós estamos sempre nos provando. Nós estamos a cada ocasião, a cada auxílio que a gente pede, a cada julgamento por pares, a gente está se julgando. Não pensem vocês que porque o cara é pesquisador 1A, ele vai mandar para a revista e vai dizer, claro que vai ser publicado. Não existe. A cada artigo que você manda, você está sendo julgado. A cada auxílio que você pede, cada projeto que você pede, cada vez que um orientado seu vai defender tese, você também está sendo julgado. O tempo todo você está sendo avaliado. E como eu sei que eu estou no caminho certo? Eu não sei. Agora, quando você começa a ter mais sims do que nãos, isso leva muito tempo, mas você começa a achar que pegou o jeito. Isso não quer dizer que você não vai ter nãos, vai ter ainda vários pelo resto da vida. Tomara que eu nunca pare de ter nãos. Quando eu parei de ter nãos, é porque eu parei de ousar, parei de tentar além dos meus limites. Eu só encontro os meus limites quando eu encontro os nãos. Então, quero encontrar nãos, mas eu gostaria de encontrar mais sims. Obrigado a vocês. Falar sobre o julgamento de artigos submetidos é importante porque quem está começando nesse processo de, após um trabalho científico, tentar publicá-lo, ou ainda os pesquisadores mais antigos que não conhecem como esse processo, é fundamental você conhecê-lo. Se você conhece esse processo, primeiro que você vai economizar muito tempo, né? Segundo que você vai evitar uma série de decepções e, fundamentalmente, você vai conseguir otimizar todo o seu trabalho e ser bem-sucedido, né? Então, tudo que a gente vem ouvindo aqui de você tentar publicar num periódico, não consegue enviar para outro e assim por diante, é um processo que acontece no mundo inteiro, mas eu, enquanto pesquisador, eu venho conseguindo reduzir isso, né, a partir de algumas coisas que eu vou comentar aqui para vocês, tá? Então, situando, né, porque nós temos aqui públicos bastante variados, né, de diferentes áreas, basicamente o que eu vou comentar aqui refere-se à grande área da saúde coletiva, né, dentro da CAPES. Então, possivelmente, algumas das coisas que eu vou falar aqui não estão muito relacionadas a periódicos de outras áreas, como humanas, exatas e assim por diante, né? Mas, para a área de saúde pública, é o que a gente pauta como atividade diária. Então, o Caderno de Saúde Pública é uma revista de circulação internacional, tá? Editada pela ENSP, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é uma revista interessante porque foi publicado o primeiro fascículo em 85, e desde 1985 até esse mês, nós nunca deixamos de ter periodicidade e regularidade. Ou seja, o Caderno de Saúde Pública nunca deixou de publicar um fascículo durante esse tempo de 25 anos que nós estamos fazendo esse ano. Então, isso, no nosso cenário nacional, é algo muito raro, né? E isso nos dá uma boa credibilidade para os pares e, inclusive, para pesquisadores internacionais. Situando ainda a revista, né, nós temos uma média de assinantes de 348, que pode ser baixa, né, se você pensar nas grandes revistas biomédicas do mundo, mas se você imaginar que nós somos uma revista Open Access, né, como já foi citado, ou seja, todo o nosso material desde 1985 está disponível dentro do portal da Cielo, ter esse número de assinaturas é algo relevante e está bem acima da média dos periódicos brasileiros. Nós temos uma tiragem atual de 1.500 exemplares, né? E regularmente
fascículos temáticos são publicados que aumentam bastante a tiragem, aumentam também muito a nossa citação. Então, conhecer como que o seu artigo vai ser avaliado por um editor, inicialmente você deve conhecer a missão daquele periódico, né? Isso já foi brevemente citado, mas o mais importante é você conhecer o que aquele periódico publica. É saúde coletiva, é saúde pública, mas saúde pública é um conceito ônibus, né? Tudo cabe ali dentro, né? Várias áreas têm a interface com a saúde pública, porém as revistas não têm condições de ter uma margem tão grande, né? Então precisa de definir o que a gente chama de política editorial, tá? Então, de uma maneira bastante abrangente, nossa missão é publicar artigos inéditos na área de saúde pública que contribuam significativamente para o avanço científico da área. E aí entra uma série de critérios que, por essa definição, são subjetivos, né? E o que eu vou tentar passar aqui um pouco hoje é como que essa subjetividade acontece na prática. Então, uma outra coisa importante que o autor, né, que deseja publicar no nosso periódico, é entender aonde ele está tentando se inserir. Ou seja, o Caderno de Saúde Pública hoje em dia recebe mais de 110 artigos por mês submetidos, né? Esse ano nós já passamos de 1.300 ou 1.400. Ou seja, você está entrando num funil, né, que é extremamente rigoroso, né? Não que isso deva inibi-lo de jeito nenhum, mas você tem que entender que existe essa competitividade e ela é crescente. Nós temos desafios de internacionalizar cada vez mais a revista, isso é um processo que vem acontecendo, ou seja, você está enviando um artigo para um periódico que tem a perspectiva editorial de se internacionalizar. Ou seja, artigos que tenham cada vez mais essa perspectiva serão cada vez mais bem-vindos. Não que não seja importante os estudos feitos no Brasil, de interesse para as nossas políticas públicas, principalmente. Isso tanto é verdade que nós publicamos em português, em espanhol e em inglês. Ou seja, nós acreditamos que a língua inglesa, apesar dela ser a língua da ciência, para a saúde coletiva, aí eu não tenho realmente como falar de outras áreas, para a saúde coletiva ainda é muito importante publicar na língua portuguesa. E isso tem uma justificativa que eu vou comentar daqui a pouco. Então, a gente precisa de um dinamismo excepcional, né? Em termos de estar sempre com um conteúdo de qualidade, né? Ou seja, temos que estar à frente do que vem acontecendo, saber o que vai pautar a ciência na saúde pública nos próximos meses, porque a gente tem que estar no pipeline da história, ou seja, a gente tem que estar publicando o que os grandes centros de pesquisa estão produzindo, né? Temos que ter, nessa perspectiva, um tempo de avaliação adequado, porque isso afeta a nossa avaliação de qualidade, né? E um desafio importante é o nosso corpo editorial e consultores, que eu também vou falar daqui a pouco. Uma ideia da nossa evolução de artigos recebidos, né? Vem crescendo cada vez mais. Então, essa competição ela é natural e mesmo a cada ano, né, que eu peguei os últimos anos, o aumento expressivo, gradual, do número de artigos publicados por ano, cada vez mais, né, até porque de 2005 para 2006 a gente passou de bimestral, né, por isso que saíram 6 nesses anos, passou a mensal, então de 2006 para cá sai um fascículo por mês. E editar um fascículo por mês é um trabalho realmente muito grande. Então, entender também que você está com a intenção de publicar um artigo num periódico que está primando por atingir padrões internacionais de qualidade, aonde um dos principais é o tempo médio de avaliação dos artigos. Então, a gente vem reduzindo, né, como mostra essa tabela aqui, cada vez mais o tempo de avaliação dos periódicos. E esse ano de 2009, a gente vai fechar agora no próximo, em dezembro, mas a gente está estimando ficar num tempo médio de avaliação de 2 meses a 3 meses, não passando disso, tá? Então, é um tempo que a gente vem, isso não se consegue de um mês para o outro, é um tempo que são anos de trabalho para se conseguir reduzir isso, que envolve um corpo editorial adequado, forte, atuante, e consultores também que tenham o comprometimento com a revista.
Então, todos esses indicadores, né, mostram que a gente consegue cada vez mais atrair autores internacionais, né, e, naturalmente, a competição também se torna maior. Então, aqui uma perspectiva do aumento da língua dos artigos publicados, a gente vem aumentando os artigos em língua inglesa, isso pela política editorial de internacionalização da revista, né, mas também observa-se que a maioria ela é de artigos publicados em língua portuguesa, porque nós entendemos que isso é importante. A Caderno de Saúde Pública tem uma importante ação dentro da Fiocruz pelas permutas, né? Então a Fiocruz, a parte bibliotecária dela, recebe os maiores periódicos da área da saúde do mundo por permuta, né? Então isso é um feedback importante, e é importante porque nós, editores, recebemos primeiro. Então ela chega para a gente, então todo mês eu leio, antes de todo mundo da Fiocruz, e de primeira mão, o The New England Medical Journal, a Science, a Nature, eu tenho acesso a isso, à pronta publicação. E o que é importante para a revista, né? Saber o que está acontecendo com as principais revistas do mundo. Falar um pouco da nossa indexação, né? Apesar de se terem citado, né, da indexação do Medline, que ocorreu em 96, ou seja, já se vão aí 13 anos, foi a primeira grande indexação importante da revista, né, que vem sendo julgada, né, ou seja, há um julgamento para a indexação rigoroso, inclusive nesse processo a gente teve que mudar a qualidade do papel da revista, enfim, uma série de exigências que foram sendo cumpridas. E aí uma série de bases indexadas, né, então isso é importante para a revista porque nos dá visibilidade. Então, se você tem visibilidade, você tem um aumento do número de artigos recebidos. E consideramos, na verdade, a indexação mais importante, a que ocorreu há 2 anos atrás, né, eu já estava na revista, que foi a indexação no Science Citation Index Expanded, que é o famoso Web of Science, que é uma base extremamente importante e que, no momento que nós fomos indexados lá, apenas 26 revistas brasileiras estavam lá de todas as áreas do conhecimento. Então, isso foi um reconhecimento muito importante e que nos abre cada vez mais campo de receber bons trabalhos. Bom, então, na avaliação do artigo, né, de uma maneira bastante didática, né, vamos colocar assim, claro que os artigos são muito diferentes, né, isso é um aprendizado diário, às vezes chegam artigos difíceis de serem editados, mas são importantes, né? Hoje de manhã, inclusive, eu estava trabalhando em cima de um, mas basicamente passa por essas etapas, né? Então, a primeira, quando chega um artigo na nossa mão, através do sistema Sagas, que alguns de vocês talvez conheçam, um sistema de fluxo de submissão e avaliação de artigos, que nós desenvolvemos, o primeiro ponto de avaliação é a política editorial, ou seja, se é um artigo que tem um conteúdo, um tema, que é pertinente ao que o Caderno de Saúde Pública se propõe a publicar. Então, o primeiro julgamento é aí. E eu já posso colocar isso com bastante franqueza para vocês, que em torno de 40% a 50% dos artigos que recebemos não são da nossa política editorial. Então, são artigos que não são recomendados para a publicação, eu falo o nome bonitinho, né, são recusados, porque nós entendemos que não são da nossa política editorial, por vários motivos, né? Exemplos são inúmeros. Um exemplo muito típico é você tratar de temas da área de saúde, tá? Mas que não dizem respeito ao cuidado da saúde do ser humano, né? Então, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo aqui, pode ser que até alguém aqui tenha passado por isso, mas um estudo sobre níveis de infecções de determinados animais domésticos nas cidades, né? Isso não tem uma relação direta. É importante, mas não é a nossa política editorial publicar isso. Se você tem isso dentro de um contexto de contaminação, infecção do ser humano, aí já começa a aparecer dentro da nossa política editorial. Então, tem várias situações muito diferentes que não atingem isso. Bom, se a nossa política editorial, como está escrita no site, não é muito objetiva, porque não pode ser, como que eu vou saber, né? A grande pergunta é essa, como que eu vou saber se o artigo que eu acabei de escrever na minha tese interessa aos editores de Caderno de Saúde Pública?
um bom conselho, não só para a Acadêmica, mas para qualquer revista, qual é? Pegue os últimos fascículos do último ano, vejam o que os editores estão escolhendo publicar. Veja se seu tema está dentro dessa linha editorial. É claro, não adianta você pegar um artigo que foi publicado há 10 anos atrás, o que geralmente acontece. Então, vem um artigo publicado, chega um artigo submetido que trata de um tema que foi, digamos, a grande auge daquele tema há 10 anos atrás, e a gente recusa o artigo, e o autor contesta. Ah, mas vocês publicaram um artigo semelhante a esse, só que foi 10 anos atrás, esse tema já se esgotou. Então, vejam recentemente o que o periódico está publicando. E aí você vai entender muito bem a linha editorial dessa revista. Obviamente, nós trabalhamos somente com artigos originais, né? Não trabalhamos com reedições ou dados duplicados. Aparentemente, isso é uma coisa meio inútil comentar, mas é muito comum. Então, a gente sempre checa se o artigo já foi publicado no formato de um relatório do Ministério da Saúde, se ele foi publicado num relatório de alguma instituição não governamental, ele perde o ineditismo. E aí a gente não recomenda para publicação. Bom, passando desse crivo, né, inicial, nós temos sistemas de avaliação por pares, que é o sistema conhecido como peer review, um processo de arbitragem que é totalmente documentado no nosso sistema. Nós temos um conselho editorial que é público, é só pegar a capa da nossa revista que está estampado no nosso conselho editorial, e é diversificado. Diversificado em termos de temas, porque a área de saúde pública é muito ampla, e diversificado em termos de instituições. Então, nós cobrimos consultores de vários países, não só do Brasil, da América Latina, da Europa, anglo-saxão e por aí vai. Bom, por fim, eu vou comentar um pouquinho do sistema SAGAS. Então, isso é o que está aqui, se entrar nesse link, né, isso é o que está escrito na nossa página da internet, ou seja, há uma amplitude muito grande temática para nossa política editorial. Então, que vai da epidemiologia, nutrição, planejamento, ecologia, controle de vetores, saúde ambiental, ciências sociais de saúde e áreas afins. Ou seja, a gente não deve excluir, nesse primeiro contato com os autores, possíveis áreas de interesse que a gente precisa avaliar. Uma outra coisa importante, e muito importante, na hora de você decidir por um periódico, e no caso do Caderno de Saúde Pública, é você saber que tipo de artigos o periódico publica. Então, se eu tenho um artigo que é de um determinado formato, né, eu tenho uma revisão sistemática, eu quero publicar no Caderno de Saúde Pública. O Caderno de Saúde Pública publica a revisão sistemática, então você tem que tentar identificar se o periódico publica o tipo de artigo que você propõe. Então, tem várias revistas da área de saúde coletiva que não publicam revisões sistemáticas, né? Nós publicamos. Então, isso tem na página da revista. Então, leia a página da revista. Então, nós temos pesquisas inéditas, né, que são os artigos originais, revisões, cartas, notas, resenhas, que são muito importantes, já foi discutido aqui hoje de tarde. Nós valorizamos resenhas, convidamos resenhas, mas são bem avaliadas, né? Debates, fóruns, então são várias modalidades. E, essencialmente, a nossa perspectiva de escolha de artigos, de avaliação, pensando no nosso leitor, né? Ou seja, quem nós queremos ter como leitores. Então, aí incluem-se pesquisadores, professores, mas não só esses, né? Então, muitas revistas científicas se preocupam essencialmente com pesquisadores, professores e alunos de pós-graduação, mas esses últimos até em segundo nível. A Caderno de Saúde Pública tem uma missão direta relacionada ao Ministério da Saúde, que é uma produção científica que atinja, além de professores, pesquisadores, também gestores do Sistema Único de Saúde, profissionais do Sistema Único de Saúde e profissionais de outras áreas, como da saúde suplementar. E daí a nossa motivação e a nossa obrigação, quase, que manter a grande predominância de artigos na língua portuguesa. Bom, a variabilidade de temas na saúde pública, né, nos quase que obriga a ter um hall de editores relacionados a temas que nós priorizamos. Então, nós temos atualmente 13 editores associados, tá? O que não é muito, tem muitas revistas internacionais que têm muito mais do que isso, e nós já estamos em discussão, vamos ampliar esse hall, devemos aumentar aí para mais uns 2 ou 3.
no intuito de cobrir, né, os diferentes temas de relevância da saúde pública, né? Então, eu, enquanto pesquisador, eu tenho minha área de pesquisa e eu não domino tudo da saúde coletiva. Então, nós temos editores associados que vão opinar se aquele tema ele é relevante, se ele já está ultrapassado, se o artigo merece consideração para a publicação, né? E, especialmente, esse conselho editorial, ele nos ajuda a julgar se o trabalho científico apresentado traz realmente reais avanços para o conhecimento científico, né? E isso é fundamental para a revista, porque nós vivemos de produção científica para diferentes leitores, como eu falei ainda há pouco, porém, nós também somos preocupados com a manutenção do nosso periódico em termos de acesso e citação, principalmente citação. Então, um bom trabalho de um editor, né, digamos, sobre a ótica de mercado, é manter o seu periódico com artigos com alta citação, né? Então, isso também é pautado na nossa avaliação. Não tem como não ser, né? Muita gente critica isso, né? Mas isso não pode fugir da nossa política editorial. Bom, como eu falei, então a revista publica unicamente artigos originais, então a gente não publica dados publicados, checamos isso, ou artigos que são publicados já notoriamente em periódicos anteriores. Algumas revistas fazem isso, não tem nada de errado, é uma questão de escolha de política editorial. Você republicar um trabalho clássico da década de 30, de 40, tem revista que faz, nós não fazemos. Então, se você tem um artigo que tem essa finalidade, não nos escolhas, porque não é parte da nossa política editorial.